Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos na presença do Senhor, num momento especial onde nós vamos buscar, através da palavra de Deus, aprender, entender também aquilo que Deus reservou para cada um de nós, para as nossas vidas neste dia. Hoje não é diferente, Deus tem uma palavra certa, uma palavra ideal para cada um de nós. E neste momento eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 12 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos e consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. Interessante essa palavra do apóstolo Paulo, são exortações, são preceitos ideais para a nossa vida, para a vida de qualquer pessoa. Isso é muito importante, esses preceitos. É porque nós entendemos, quando nós percebemos que necessitamos de melhorar nossa qualidade de vida, melhorar nossa condição de vida, nós temos o cuidado com alguns aspectos importantes, como, por exemplo, nossa alimentação, exercícios, horários, relacionamentos, aprendizados, cultura, etc, etc, etc. E toda essa renovação é motivo de gratidão a Deus, é motivo de agradecimento a Deus. Quando nós sentimos que precisamos renovar, que precisamos ter uma renovação na nossa vida, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Paulo, quando escreve essa carta, ele está em Corinto, e ele escreve essa carta justamente num período entre 50 e 51 depois de Cristo. E esta igreja, a igreja de Tessalônica, é fruto da sua segunda viagem missionária, conforme Atos capítulo 17. Era uma igreja praticamente formada por pessoas que não conheciam o Evangelho, pessoas que não eram do meio judeu, vamos dizer assim, pessoas que eram consideradas gentios ou gentílicas, não é? Paulo tem a intenção, então, nesse momento, de fortalecer a fé dos irmãos diante de algumas perseguições que eles sofriam naquele momento, perseguições e calúnias e outras coisas mais que vinham da parte de alguns judeus contra os seguidores do cristianismo. É no final dessa carta que Paulo ensina qual deve ser o comportamento entre os irmãos com relação a Deus e, por fim, a relação consigo mesmo, como eles deviam proceder uns com os outros, como eles deviam proceder com relação a Deus e como eles deviam proceder com relação a eles mesmos, com cuidado da vida, com cuidado daquilo que era importante para a vida deles. Em resumo, nossas vidas estão encerradas nestas curtas exortações, porque Deus está sempre renovando os nossos dias. Deus está sempre renovando os nossos dias. Em primeiro lugar, devemos cultivar o amor fraternal. É isso que Paulo já começa dizendo. Nós devemos cultivar o amor fraternal. Paulo era mestre em dizer muito com poucas palavras. Paulo era mestre nisso. A vigilância e a sobriedade devem ser evidentes no nosso caminhar diário. A vigilância, o cuidado sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que nós escolhemos a seguir, não é? Paulo exorta a prática do amor fraternal em máxima consideração
entre os obreiros, entre os líderes da igreja, entre todos aqueles que são escolhidos por Deus para conduzir a sua igreja. A paz, então, deveria reinar entre os irmãos. Isso também inclui os desordenados, isso também inclui os insubmissos, os fracos na fé. E Paulo faz essa exortação, Paulo faz essa advertência sobre esse grupo também, o amor fraternal. É uma virtude da renovação de vida, é uma virtude que deve estar presente sempre nas nossas vidas, o amor fraternal, porque Deus está sempre renovando os nossos dias. Em segundo lugar, nós devemos cultivar a gratidão, nós devemos cultivar o amor fraternal, nós devemos cultivar a gratidão também. E Paulo aqui destaca, ou ele já havia falado sobre qual seria a atitude correta do irmão quanto aos líderes, quanto aos membros, quanto aos desordenados, quanto aos fracos, quanto aos desanimados. E agora, nesse momento, ele trata de atitude interior da pessoa, a atitude interior de cada cristão. E como tal atitude deve ser renovada, deve ser expressa diante de Deus. Então nós devemos interiormente renovar nossas vidas, renovar a nossa questão emocional, a nossa saúde espiritual. Nós devemos renovar sempre isso. Paulo oferece então 3 preceitos importantíssimos. Ele diz: sejam sempre felizes, regozijai-vos sempre. Ele diz: orem intensamente. Paulo diz: orar sem cessar, orem sem cessar intensamente, e deem graças em todas as circunstâncias. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, conforme Paulo escreve aqui. E ele afirma que esta é a vontade de Deus em nossas vidas. Esta é a vontade de Deus através de Jesus Cristo para cada um de nós. Esta é a boa vontade de Deus, que nós estejamos sempre felizes pela vida, que nós sejamos pessoas contentes com tudo que Deus nos dá, que nós tenhamos tempo e mais tempo para estar em oração, para orarmos sem cessar. Além do mais, dar graças a Deus, que é uma coisa salutar para todos nós, é agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelo que temos, pelo que somos. Nós devemos ter a vida de gratidão a Deus, porque Deus está sempre renovando os nossos dias. E em terceiro lugar, nós devemos cultivar o respeito e a honra. Isso é muito importante, cultivar o respeito e a honra. O Espírito Santo havia conferido dons especiais à igreja primitiva, como curas, como o uso de línguas e profecias. Mas os irmãos sofriam zombarias, sofriam perseguições e desprezo da maioria. Então Deus providenciou ações necessárias para que sua igreja estivesse sustentada pelo que era necessário, por tudo aquilo que era necessário para a igreja se manter de pé, para a igreja se manter firme, para que a sua palavra fosse adiante. E a chama não deveria ser extinta. E Paulo diz: não apagueis o Espírito. Não apague aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Não desprezem as profecias, aquilo que Deus já falou. Nós sabemos que onde Deus planta o trigo, o inimigo sempre semeia o joio. Sempre há intriga, sempre há confusão, sempre há discussões, mas tudo deve ser bem examinado antes de ser adotado, e toda forma de mal deve ser evitada. E Paulo diz o seguinte: julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Paulo está dizendo aqui que nós devemos ter cuidado com nossas vidas, porque Deus está renovando tudo. É preciso uma renovação nas nossas atitudes, é preciso muitas vezes uma renovação no nosso caminhar diário, porque Deus está sempre renovando os nossos dias. Melhorar a vida requer alguns cuidados especiais, algumas renovações. Sermos gratos a Deus faz parte da grande renovação de vida. Ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. A ingratidão nos conduz à rejeição. Paulo apresenta conselhos úteis para os cristãos,
e através de uma palavra de vida. Nós devemos renovar alguns hábitos importantes nas nossas vidas para que tenhamos uma vida cristã verdadeira. Nós devemos renovar e preservar a paz, nós devemos renovar e preservar o amor fraternal, nós devemos renovar e preservar o respeito e a honra, porque Deus está sempre renovando os nossos dias. Isso é motivo de muita alegria e esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.